Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudarmos um texto do irmão Anax Carneiro, cujo nome é O Presente da Graça. Bem, esse texto ele foi escrito para o Manancial, pelo irmão Anax Carneiro. E o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Anax Carneiro. O que eu vou fazer? Apesar de não ter nenhuma formação teológica e falar de mim mesma, eu vou contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? E eu quero pedir, humildemente, que se você não se inscreveu no canal, que você faça isso agora. Vai lá, irmão, coloca lá, seguir, tá ali no canto superior direito. Me segue aí para que o nosso canal tenha relevância e ele possa ser distribuído para outras pessoas. Eu peço também que você faça a sua parte aí como missionário urbano, compartilhe esta mensagem, por quê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é maravilhosa e quando ela vai, ela nunca volta vazia, viu, irmão? Então é responsabilidade sua, eu tô fazendo a minha parte, eu espero que você faça a sua também, tá bom? Bom, eu vou convidar vocês a orarem comigo para que o Senhor possa nos abençoar de forma que nós possamos entender o presente da graça, tá bom? Vamos lá? Ó Pai, nós pedimos em Teu nome que Tu nos ensine o que precisamos aprender, que tenhamos corações ensináveis, que possamos compreender aquilo que Tu tens feito por nós e que, entendendo, nós possamos compartilhar a Tua graça com outras pessoas. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Irmãos, então nós vamos ler Tito, capítulo 3 de Tito. Ora, Tito é um texto super rico, riquíssimo sobre o presente da graça de Deus. O irmão Paulo, ele vai lembrar a todos nós, os cristãos, né? Aqueles que aceitaram Jesus, que a gente tem que viver em submissão às autoridades, a gente tem que praticar o bem, a gente tem que evitar ficar embrigaiada, a gente tem que demonstrar mansidão. O irmão Paulo também vai contrastar a nossa antiga condição de pecado com a nova vida que a gente recebeu através da graça. Lembrando a gente que a gente não foi salvo por obras de justiça próprias, mas pela misericórdia de Deus, através do quê? Da regeneração e a renovação do Espírito Santo. Bom, então, qual que é o presente da graça? Bom, primeiro, não é uma conquista humana, mas é um dom, é um presente de Deus. A gente é salvo não porque a gente mereça, nem por amor. Então, a graça é um presente. Outra coisa, a graça nos lava, nos transforma e nos dá vida pelo Espírito Santo. Isso é o quê? Regeneração e renovação. Quem recebeu a graça é chamado a viver em boas obras, não para ganhar salvação, longe disso, mas como fruto dela. Então, isso é o quê? Uma ação prática. Outra coisa, a graça vai ensinar a gente a viver com mansidão, com paz, com generosidade, refletindo Cristo, Jesus Cristo no cotidiano. Isso é devoção e testemunho. Outra coisa importante, a graça não apenas sustenta a gente hoje, mas nos aponta para quê? Para a herança da vida eterna. Isso é esperança eterna. Moral da história, a graça é o presente que nos alcança quando a gente não merece, nos transforma por dentro e nos envia para fora em ações de amor e bondade. Tá certo?
Bom, então vamos ler Tito 3. Eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia preparada, né? Tito tá ali depois de Timóteo, depois de Colossenses. E vamos ler juntinhos o capítulo 3, que diz o seguinte, ó. Um jeito, a maneira de agir dos cristãos. Então, o irmão Paulo falando, né? O apóstolo Paulo. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e sejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhem que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente, nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque estivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Pois você sabe que uma pessoa como essa abandonou completamente o evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Quando eu lhe mandar o irmão Ártemas ou o irmão Tíquico, faça o possível para ir ver se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, pois resolvi passar o inverno lá. Ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo que você puder, a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações aos nossos amigos da fé. Bênção. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém. Bom, irmãos, então, o versículo escolhido para o texto O Presente da Graça é o 5, que diz o seguinte: Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bom, a gente aprendeu, muitas pessoas aprenderam, a maioria das pessoas aprenderam que a salvação é um prêmio que a gente recebe se a gente for bonzinho, se a gente fizer caridade, se a gente fizer boas obras. Mas, você pode olhar a Bíblia do começo ao fim e não está escrito isso na Bíblia, não. Nunca isso esteve escrito. No texto bíblico que a gente acabou de ler, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, diz o seguinte: nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então a gente foi salvo não porque é bonzinho, mas porque Deus é bom. Deus é bom. E Deus teve misericórdia de nós. Então Ele nos deu um presente que a gente não merecia. Você não foi salvo por coisas que você fez pela caridade. Nada disso. Não foi salvo por obras que você realizou, mas pela misericórdia do seu Senhor e Salvador,
que é Jesus Cristo. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele termina afirmando que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, presta atenção. A obra da salvação é um presente de Deus. Não é uma conquista. Não é uma conquista, é um presente de Deus. Foi essa mensagem pregada pelos apóstolos, pelos reformadores e por todos os cristãos ao longo do século. Toda pessoa que lê a Bíblia, ela vai entender isso. Por quê? Porque isso é uma mensagem muito simples e muito clara. É a mensagem do Evangelho. Então, você pode perguntar, então quer dizer que ajudar o próximo não é importante? Eu vou ser salvo, então já era, não preciso fazer nada por ninguém. Não, presta atenção. Eu jamais ia falar uma coisa dessa. Ninguém jamais vai falar um negócio desse. Qualquer pessoa que tem consciência de quem é Jesus, do que ele fez por nós e o que ele espera de nós, jamais vai dizer uma coisa dessa. Então, faz o seu melhor, porque fazer coisas boas para o próximo glorifica a Deus. A gente só precisa entender qual que é a ordem das coisas, a ordem correta. O cristão, aquele que ama, que segue a Jesus Cristo, ele não pratica o bem para ser salvo, mas ao contrário. Porque ele é salvo, é que ele pratica o bem. E é muito simples. Esse é o ensino do Evangelho. Amém? Bom, então o nosso manancial termina assim, ó. As boas obras não são a causa da salvação. Longe disso, né? Elas são consequência da salvação. Somos salvos não por elas, mas para elas. Amém? Bom, então agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o presente da graça é de graça para nós, mas não foi de graça para nós, o abraço dá super mega certo. Então a gente tem mais é que abraçar. Temos mais é que compartilhar essa verdade. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora sim, agora eu posso terminar e vou deixar aqui a frase que escolhemos para este ano, uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.